Nesse vídeo rápido eu vou te ensinar a utilizar soft starters da Brasiltec de 32 amperes. Toda essa família aqui ela é muito similar em relação às funções, à parametrização, mas esse modelo especificamente de 32 ele tem particularidades e por isso tem vídeo específico falando dos modelos abaixo de 32, tem vídeo específico falando dos modelos acima de 32 e esse aqui é especificamente para esse modelo aqui de 32 amperes. Aqui no site da Brasiltec tem todas as opções, né? 16, 22, esses modelos são iguais, tem vídeo específico, tem esse vídeo de agora é para esse modelo aqui de 32 e de 37 em diante, então tem outro vídeo aqui no canal falando especificamente sobre isso. Então eu já fiz a conexão dos cabos aqui para facilitar essa apresentação. Nós temos um sinalizador que está ligado na saída a relé e tem as botoeiras aqui também para poder fazer a partida do motor, poder dar o comando da partida do motor. Nesse caso eu estou com um botão duplo aqui, com contato verde aberto, botão verde aberto, contato aberto, botão vermelho, contato fechado. Esse botão aqui é um botão responsável por imputar uma falha aqui no soft starter. Não precisa ser um botão. Pode ser, por exemplo, uma chavezinha de fluxo, pode ser uma boia elétrica, pode ser uma chave fim de curso também. Enfim, algum contato que quando ele se fechar, ele vai imputar uma falha aqui na soft starter. Ele pode ser, daí, dependendo do seu processo, você vai escolher um dispositivo aí para poder imputar essa falha, se você quiser utilizar. Acho que a maioria das pessoas vai acabar nem utilizando também, mas acho importante aqui mostrar. Bom, eu vou mostrar também como utilizar uma chave comutadora de duas posições fixas, com um contato aberto. Então a chave liga-desliga, né? Quando liga, fecha o contato, quando desliga, abre o contato. Vou ensinar também com essa chave aqui, mas a parametrização é exatamente a mesma. A única coisa que vai mudar é a maneira como se conecta os cabos aqui. Então depois eu mostro essa questão da chave comutadora. Bom, e falando então da conexão dos cabos aqui, como é que é? Nós temos aqui a conexão de força da soft starter. Então vou alimentar ela aqui com as 3 fases e com os cabos capazes aí de conduzir a corrente dela, que é de 32. A tensão utilizada nesses contatos de força, nesses terminais, na verdade, de força, é de 200 até 460 volts, então vai atender 220 trifásico, atende 380 trifásico e atende também o 440 trifásico. A tensão que colocar aqui em cima é a tensão que vai sair aqui embaixo e aqui é onde eu conecto os cabos que vão para o motor, também cabos de força que vão ter que suportar esses 32 amperes. Aqui precisa ser utilizado na ponta do cabo o terminal do tipo garfo. Já na parte superior aqui nós temos as conexões do comando e essa borneira aqui ela é toda por mola, então não há necessidade de utilizar terminais. Então tem A e B, que é a conexão de rede aqui, nesse caso a gente não vai utilizar. Aí eu tenho 12 volts, que é um positivo e é o comum que vai tanto no contato aberto aqui, que é o azul, quanto no contato fechado, que é o vermelho, e também vem nesse outro botão aqui que é responsável por imputar falha. Se eu estivesse utilizando a fim de curso, esse comum também iria para fim de curso. Bom, daí depois do 12 volts aqui que é o comum, nós temos IN1, IN2 e IN3. Vamos lá, estou ligando IN1 no contato aberto, que é o botão verde, IN2 no contato fechado, que é o botão vermelho, e IN3 está aqui no outro contato, que é o do botão aqui responsável por imputar a falha. Eu tenho ainda um ground aqui, um GND, e esse GND nesse caso não está sendo utilizado. Quando que eu utilizaria isso aqui? Quando eu precisar utilizar a fonte da soft starter. Vamos supor que ao invés de um botão aqui para imputar falha, eu quisesse utilizar um sensor. Então como que eu faria? Eu tenho aqui o marrom, eu tenho 12 volts aqui entre o 12 e o ground, eu tenho 12 volts. Né? Então esse sensor aqui, ele pode ser utilizado tanto em 12 quanto em 24. Então o que eu faria? O 12 eu ligaria no marrom aqui, que é o positivo. O azul eu ligaria no ground, que é o negativo. E o preto, esse é um sensor PNP, então as entradas aqui são positivas, né? Então tem que ser um sensor PNP. E o cabo preto aqui, que é um positivo, eu ligo no IN3, por exemplo. Então o ground é usado nessa situação onde eu preciso utilizar a fonte da soft starter. Aí o que sobrou aqui é essa conexão aqui de cima, é uma borneira também de comando, mas ela é por parafuso essa aqui. Então eu tenho as 3 primeiras conexões, é um contato reversível, é um contato com saída configurável, nós vamos configurar depois. O TA é o comum, então eu tenho a fase aqui chegando na primeira conexão, que é o comum. Depois eu tenho o fechado, que eu não estou utilizando nesse caso, e depois eu tenho o aberto, que está indo para o meu sinalizador. Do outro lado do sinalizador, estou conectando direto aqui para eu ter tensão nesse sinalizador, né? E as 2 últimas conexões aqui da direita são a 1 e a 2, que é a alimentação da soft starter. Nesse caso, 220 volts e pode ser um cabinho fino, então, porque é só para a alimentação da eletrônica dela. Então, nesse caso, sempre 220 volts. Nas conexões de força aqui, eu posso utilizar de 200 até 460. Na alimentação, é sempre 220. Então, está explicado aqui como que é a conexão. Vamos para a parametrização. Vou alimentar aqui a soft starter
e aproximar essa câmera para que a gente consiga ver mais de perto aqui esse display. Agora mais próximo aqui a gente consegue ver todas as informações aqui do display. Nós temos um teclado aqui com botão para ligar o motor, para desligar o motor, teclas de navegação e também o botão aqui para acessar os parâmetros. Esse botão de stop aqui, ele tem a mesma função que vai ficar nesse botão vermelho. E além de parar o motor, ele também serve para dar um reset nas falhas aqui. Se tiver alguma falha, vai dar um reset através desse botão. Um detalhe que eu acabei corrigindo a conexão do cabo que vem para o sinalizador aqui, ó, esse cabinho que vem para o sinalizador, ele estava conectado no TC, que é a terceira conexão. Eu mudei para o TB, que é a segunda conexão. Estava no contato fechado, agora está no contato aberto. Antes, quando eu energizei a Soft Starter, já energizou também esse sinalizador e por isso que eu vi que estava invertido. Então, contato aberto no TB e contato fechado no TC. Bom, agora vamos então para a configuração. Vou apertar 7 aqui para acessar a lista de parâmetros. O primeiro parâmetro que eu vou acessar é o F01, que é a corrente nominal do motor. Aqui está com 30 amperes, mas utilizando as teclas de navegação consigo escolher outros valores também. Vou dar um 7 aqui para confirmar esse parâmetro, depois eu vou para o F03. No F03 eu escolho o método de partida do motor. Eu tenho a opção de rampa de tensão, onde a tensão ela vai se elevando linearmente, né? A tensão ela parte de um ponto e vai aumentando até chegar na tensão nominal. E tenho também um método em que a Soft Starter limita a corrente do motor. Ela fica acompanhando a corrente máxima desse motor na partida e não deixa ela ultrapassar o valor que foi determinado. Vou deixar em rampa de tensão aqui, vou dar um 7 para confirmar. Depois eu escolho no F04 qual que é o valor da corrente máxima na partida. Nesse caso está com 300% aqui, e isso significa 3 vezes a corrente nominal. Como a corrente nominal estava configurada em 30, então aqui eu estou dizendo que 90 amperes é a corrente máxima então na partida. A Soft Starter vai tentar manter essa corrente então em no máximo 90 amperes. Dou um 7 para confirmar. Parâmetro F05 é onde eu escolho a tensão inicial para a partida desse motor. Não adiantaria começar com tensão zero, né? Então ela já começa a partir de um determinado valor de tensão para ter algum torque. Dependendo da inércia da carga, você precisa iniciar já com uma tensão ainda mais alta, né? Nesse caso, vou manter aqui os 40%. Depois eu tenho o tempo de aceleração em segundos, que é o F06. O F07 é o tempo de desaceleração em... Opa, vim no F05 aqui, né? O F07 é o tempo de desaceleração em segundos, então dá para fazer uma rampa de desaceleração também, importante para quem trabalha com bomba, né, por exemplo, em outras funções também. Depois eu tenho a função do relé de saída, que é o F08, então vou acessar aqui, eu vou deixar nessa opção que está, na verdade, que é fault, né, quando existe uma falha e quando houver uma falha aqui por qualquer problema que seja relacionado à partida ou ao funcionamento do motor, ou ainda uma falha imputada lá através daquele botão verde que eu coloquei, vai acender esse sinalizador aqui de LED. Então, vou deixar aqui em falha, dou um 7 para confirmar. Depois, F09 é um tempo de atraso para acender esse LED aqui, é um tempo de atraso para acionar a saída, no caso, que nessa aplicação está acendendo o LED. Eu vou deixar em 2 segundos aqui, só para exemplificar. Depois eu vou direto. Aqui começam as configurações das proteções da Soft Start, as proteções para o motor. E nesse caso, é a corrente máxima. Deixa eu acessar aqui a corrente máxima durante a partida. Então, durante a partida, eu consigo configurar um valor em percentual. Esse percentual é em relação à corrente nominal. E aqui de fábrica está com 500%. Então, 500% é 5 vezes a corrente nominal. Corrente nominal essa que já foi configurada lá no parâmetro F01, né? Então, vou manter aqui com 500. O parâmetro seguinte é o F16, é o tempo para que, quando a corrente for ultrapassada, a corrente do parâmetro anterior, quando essa corrente for ultrapassada, vai contar um tempo aqui de retardo para que a Soft Starter entre no modo de falha. Então está 5 segundos aqui, eu vou manter esses 5. Depois eu tenho o F17. Esse aqui é uma sobrecorrente também, só que não é durante a partida, é durante o uso do motor. Depois que passa o tempo de partida, então passa a valer esse alarme aqui, né, essa configuração aqui. Vejam que como é baseado na corrente nominal também, né, nós temos 200%, é 2 vezes somente a corrente nominal. Por que o anterior era 5 e esse aqui é só 2? Porque o anterior era durante a partida, onde naturalmente o motor vai precisar de uma corrente maior. Aqui já é durante o uso, então vou confirmar com 200 mesmo. Depois o último parâmetro, o F18, vou acessar aqui, que é um tempo de atraso, um retardo também, para que caso a corrente ultrapasse o valor configurado no parâmetro anterior, então nós temos também um atraso para que, após esse atraso, a Soft Starter entre no modo de falha e desligue o motor. Então vou dar um 7 aqui para confirmar. ESC para sair. E já está configurado. Então, vou afastar aqui novamente. Pessoal, agora com a chave comutadora ao invés do botão, repara que a ligação é extremamente simples, né? Nós temos o 12 volts, que é o comum aqui, positivo, chegando
tanto no contato aberto da chave, quanto no contato aberto do botão aqui para imputar falha. E na saída desse contato aberto, nós temos tanto o IN1 quanto o IN2. Os cabos que estavam conectados no contato aberto e fechado, agora ambos estão conectados no mesmo contato, que nesse caso é aberto. Então, quando fechar esse contato aqui, ele vai conectar, vai entre aspas, né, jumpear 12 volts, que é o positivo aqui, com IN1 e com IN2 também, tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu ligar aqui essa chave, ó, inicia aquela rampa que acontecia também com o botão verde. Se eu virar essa chave de volta aqui para o desligado, imediatamente desliga também o motor. Então, como vocês puderam ver, é bastante simples para fazer o uso convencional aqui da Soft Starter, mas existe uma série de recursos aí que vocês podem aprender também. Eu vou falar num vídeo específico, um vídeo mais completo, sobre todas as funcionalidades aqui, toda a lista de parâmetros que nós temos aqui nessa Soft Starter. Então vai ser um vídeo um pouco mais longo, porém mais completo também, onde eu vou falar de todos os recursos e todos os parâmetros que podem ser ajustados. Se você precisa de alguma informação adicional, acessa esse outro vídeo então. Espero ter te ajudado com esse aqui.